Boa tarde. Então, a gente retorna agora com os informes da coordenação de planejamento e da comissão de administração. Então, a comissão de planejamento e a comissão de administração, a gente vai fazer um informe conjunto, né? Eu fiquei sabendo, eu fui informado ontem, né? Que, como foi? Que a gente vai aprender administração, como é que você falou? Não, brincadeiras à parte, assim, nós, planejamento, precisamos muito das informações que vão ser colocadas aqui em administração. E, assim, eu também acredito que o pessoal de administração depende muito das informações que a gente tem de planejamento. Então, a ideia desse fórum foi tentar fazer um informe compartilhado, já que o que vai ser discutido também tem impacto nos dois grupos que estão representados aqui no fórum. Então, eu passo a palavra primeiro para a administração, com a professora Inessa, e depois a gente vai ter Raquel pela comissão de planejamento. Boa tarde a todos. Inessa Salomão do Cefet Rio, representando a comissão de administração. Bom, a gente está preocupado em fazer um informe bem sintético, então a gente não pretende abrir nesse momento para perguntas, mas isso não quer dizer que a gente não está disponível para vocês. Estaremos disponíveis para tirar qualquer dúvida e passar relatos e informes mais densos no caso de necessidade. Bom, a comissão de administração ela tinha um planejamento que foi levado quase todo a cabo, à exceção de um ponto em específico, que foi em relação ao nosso encontro. Se vocês se recordam, no ano passado a gente fez um encontro de licitações e contratos que ocorreu na Unifesp, que eram para as nossas equipes. Diante da situação do bloqueio, com a dificuldade da gente fazer com que a gente levasse a maior parte das nossas equipes, que não é um encontro de pró-reitores, mas um encontro mais operacional, a gente resolveu adiar no início do ano e agora a gente resolveu cancelar o encontro de 2019. Então, a gente está prevendo para 2020, tentar fazer alguma coisa no primeiro trimestre de 2020, quando logo sair o orçamento, a gente já teria uma opção, né? Então, o planejamento desse encontro de compras e patrimônio, ele fica adiado por mais 6 meses aí, e a gente deve trazer mais informações para vocês no próximo fórum. O segundo informe que eu tenho para dar para vocês é o debate sobre a nova lei de licitações. A gente montou um GT ainda em BH, e esse GT, na verdade, ele teve vários percalços. Então, a gente levantou o que tinha de análise feita, a professora Lucília, principalmente, mas outras instituições contribuíram, e a gente vai colocar isso no site da Comissão de Administração para análise de todos. O importante da nova lei de licitações é a questão, principalmente do agente de compras, mas que do texto original foram apresentados 117 emendas, 117 emendas, que foram incorporadas, parte delas no substitutivo. Então, ter noção de quais são essas modificações, porque muda, inclusive, o nosso fluxo de trabalho com as nossas equipes. Então, esses documentos vão estar disponíveis e, provavelmente, no próximo fórum, a gente pode tentar debater com um pouquinho mais de propriedade. Terceiro informe é a relação do PGC. Vocês viram que saiu aquela IN 05/2019, que coloca a responsabilização do gestor caso o PGC não seja apresentado. Então, a maior parte das IFES, eu sei que é a maior parte, porque uma ou outra pessoa me falou que não apresentou o PGC. Lembrando que agora, em 1º de setembro, reabre a janela de alteração. A gente ainda não tem a função de emissão de relatório. No entanto, a gente tem essa primeira janela de setembro para alterar a programação de 2020. Depois teremos uma no final de novembro, no segunda quinzena de novembro. E a mais importante, que é a que gera responsabilização, é aquela onde o gestor tem que adaptar as suas compras à lei orçamentária anual. Então, quando a gente está nesse... Agora a gente já teria a PELOA, né? A gente já saberia os nossos limites. Como não tivemos a PELOA, não sabemos os limites, a gente tem que ficar muito atento com o que vai, pelo menos, para o Congresso, para poder estar fazendo essa adaptação e não ser pego de surpresa, porque o prazo em janeiro vai ser muito curto. Ele é um prazo de 15 dias corridos. Tá? Então, alertar aí todo mundo para observar essa IN. E, por último, falar sobre o CIADES. Com relação ao CIADES, a gente participou, né, o GT CIADES, representado pela Lucília, Sandro Ney, Vera, Marcelo e eu, do workshop que ocorreu com a CGTIC, né, com
o fórum, né, que é de TI, da Andifes, do CGTIC, os seus representantes, que foram representantes da UFRN, da Federal de Santa Maria, mais um representante de Mato Grosso do Sul, e tinha mais um que agora me fugiu. Tinham 4 representantes do CGTIC, 4 representantes nossos, num debate que contou também com representantes dos institutos federais, da STN, da SEGES e do MEC, SPO-MEC estava presente. Bom, eu vou ser muito rápida e vou direto ao que se resolveu. Se resolveu que o CIADES ele é, sim, um sistema estruturante obrigatório. No primeiro momento, o MEC vai fazer uma contratação centralizada junto ao SERPRO, em nome de todas as IFES. Essa contratação está sendo viabilizada agora, de agosto a outubro. Em outubro, o modelo de contratação vai estar disponível para adesão sem ter que a gente colocar orçamento, porque o orçamento vai sair do MEC para isso. De 2020... Oi? 6 milhões de reais. 2020 em diante, isso vai ser tratado como sistema estruturante, assim como é o CIAF, SCDP, e não entraria mais orçamento. Por quê? Porque seria deslocado uma parte do orçamento federal em direção, né, em direção ao Ministério da Economia, e o Ministério da Economia se responsabilizaria pela utilização desse orçamento. Então, a partir daí, né, não vamos dizer, ninguém vai criar novo orçamento. Alguma coisa vai sair dentro do MEC, mas aí já não compete mais a gente, não segue mais esse modelo de contratação. Vai ser uma outra lógica. Todas as questões técnicas foram discutidas, existem muitas coisas que ainda estão para ser resolvidas, mas, de fato, a ideia é que o CIADES, como sistema estruturante, ele seja lido pelos nossos sistemas, como o sistema, né, o SIG da UFRN, o SWAP do IFRN, o CI lá de Santa Maria, eles leiam a informação e a gente continue com os nossos ambientes de trabalho. Grande questão é que falta um pouco mais de um ano para a obrigatoriedade da utilização e uma série de problemas técnicos não foram resolvidos e eles vão ter que ser feitos em paralelo com uma série de inovações que ainda estão por vir no próprio CIADES. Então, a gente, na discussão, né, o próprio grupo se colocou várias vezes, observando que os prazos e cronogramas eles são muito apertados, que a gente acha muito complicado que isso chegue a funcionar exatamente como está previsto, e, principalmente, aquelas instituições que têm sistemas próprios, elas vão acabar ficando por fora desse processo e vão ter que, de alguma maneira, entrar nesses grupos de discussão junto com esses sistemas que têm uma adesão maior do número de instituições de ensino, e não só as de ensino, porque tem, por exemplo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem a Marinha, tem outras instituições, né, que aderiram. Então, tem uma série de aspectos técnicos importantes, eu acho que a gente tem que também voltar a debater isso, mas a ideia é que realmente pagar por item, aquele modelo de contratação, ele caiu por terra, ele não existe mais, no entanto, a obrigatoriedade se mantém. Tá? Com relação à questão do reuse, teve um simpósio também, que a professora Lucília nos representou agora no início do mês, que aconteceu em Brasília, e uma das coisas que tinha ficado atrelada ao CIADES é quem usa o CIADES, que é o caso da minha instituição, já tem obrigatoriedade do reuse. Quem ainda não usa, não tem obrigatoriedade do reuse. A mesma coisa para a questão das doações, que foi a última portaria que saiu, tá? Mas isso, ao longo do tempo, conforme entrar a obrigatoriedade do CIADES, daqui a 14 meses, que é novembro do ano que vem, vai passar a ser obrigatório absolutamente para todos, né, essa observação da utilização do reuse.gov. Bom, para além disso, só para fechar essa ideia, ficou combinado com o comitê gestor do CIADES, cujos representantes que estavam ali era a Rosilene, da STN, e como é que era o nome dele? Era um nome estranho, não é Alisson, né, um outro nome. Tinha uma outra pessoa ali também, que era representante da SEGES, que o comitê gestor ia tomar algumas diretrizes, ia definir algumas coisas, ia chamar a gente, né, o FORPLAD e o CGTIC, para fazer uma série de reuniões, estabelecer um cronograma conjunto para esses desenvolvimentos acontecerem e, efetivamente, o CIADES poder estar a serviço das nossas instituições. Então, esses são os informes, né? É lógico que passei, né, muito rapidamente, a gente vai ter que aprofundar isso em um outro momento,
mas aí eu estou à disposição de vocês ainda durante o fórum para a gente falar sobre isso, e também nas nossas redes sociais, etc., mas o relato, o material, etc., também estão sendo colocados online na página do fórum para vocês poderem acompanhar. Tá certo? Então, da Comissão de Administração, esses eram os informes, né, que é para ser bem direto e rápido. E agora eu vou passar aqui a palavra para a minha amiga Raquel, da Comissão de Planejamento. Boa tarde. Pode passar. Então, a nossa pauta, praticamente, dos informes, né? Nós tivemos uma reunião dia... Pode passar, por favor. Nós tivemos, indo na linha dos informes, né? Das nossas comissões, nós tivemos uma reunião no dia 1º de agosto, essa em conjunto inclusive com a Comissão de Administração, né? Desde o Forplad passado, que nós, por conta de situações que ocorreram, né? No caso, nós tivemos a situação do bloqueio, né? Da vez passada, então a gente pautou o bloqueio, no caso das nossas comissões, né? Na verdade, nós vínhamos elencando umas questões sobre os nossos encaminhamentos no primeiro Forplad, que foi de Belo Horizonte, né? Algumas situações, só que nós tivemos que, com essa alteração de cenário do bloqueio de 2019, que foi em abril, né? Sendo que Forplad BH foi em março, nós tivemos que mudar as nossas prioridades. No momento lá, a nossa prioridade era a criação de um grupo de trabalho com o COGRAD, que é aquilo até que a gente conversou com o Poti, que a gente pretende retomar, né? Sobre a questão também de formalização, o Pedro até falou sobre a questão do custo aluno, que todo o tempo a gente tem sido questionado. Então, o Franklin apresentou uma metodologia, mas a gente precisa formalizar enquanto grupo, esse é um grupo integrado, planejamento e administração. A gente também, em BH, falou sobre o fortalecimento do grupo Universidade e Sociedade, né, com a questão das vinculações, da defesa das universidades, da produção do conhecimento do Plano Nacional de Educação e Expansão. Deixa eu passar para o Ti. Também sobre a questão da manutenção dos nossos software Forplad, que seriam ForPDI e ForRisco, nós precisamos retomar esse trabalho. E também, né, a gente colocou lá quanto à questão de que a gente apontava, né, e isso a gente tem conseguido cumprir, né, quanto à questão da pauta mais estratégica que a gente tem entendido, enquanto Comissão de Planejamento, que a gente precisava apresentar no Forplad. Então, nós temos feito um esforço, enquanto comissão, de ter pautado isso no Forplad, no sentido de trazer pesquisadores renomados nas áreas para vir fazer palestra de aberturas e contribuir mais frequentemente com o fórum. No mês passado, nós trouxemos a professora Tânia, né? Dessa vez, nós apontamos também o professor Maneschi, mas dentro de um tema atual, que seria a questão da Amazônia, né? Então, nós temos, com essa questão, nós temos conseguido cumprir a agenda. Só que a gente aponta, né, aqueles pontos de prioridade que ficaram dos nossos grupos, com as nossas ações que precisamos pautar, né? E com relação também o que a gente aponta, né, a Inês aqui colocou a questão das oficinas, que enquanto Comissão de Administração eles têm promovido, né, houve também uma apresentação da capacitação, né, isso nos deu até uma certa inveja, né? Então a gente precisa promover isso, então, enquanto Comissão de Planejamento, nos temas específicos da nossa competência. Nós estivemos conversando com o Pedro, então a gente aponta assim, nós estamos contribuindo com a pauta do Forplad, precisamos trazer os painéis a partir dos temas, né, desenvolvidos e que estão bem à tona da nossa realidade, mas também precisamos fazer oficinas para
capacitação com relação às nossas competências. Então, a gente está com compromisso dessa pauta aí adiante. Acho que, com isso, a gente cumpre os informes e, como a Inência falou, também estamos à disposição para conversar com vocês, né, com relação a esses informes que foram dados. Obrigada. Pessoal, só um ponto que me escapou, a Tânia me lembrou aqui, voltando à questão do PGC. Lembrando a todos assim, que o PGC é o sistema, o Plano Anual de Contratações Obrigatório, ele é o de 2020, que vai ser entregue, né, sempre no primeiro trimestre do ano anterior. Bom, de fato, já existem algumas procuradorias que estão solicitando que seja apresentado esse Plano Anual de Contratações, baseado no PGC, para que sejam realizadas licitações. Neste momento, na verdade, não faz sentido, uma vez que a gente não pode nem emitir relatório, mas a gente já vinha apontando isso, quando discutiu o PGC no ano passado, de que cada vez mais seremos cobrados do Plano Anual de Contratações, seja internamente pela Procuradoria, seja externamente pelos órgãos de controle, e agora até através dessa instrução normativa que obriga a adequação do plano à LOA. Então, é uma coisa que a gente vai ter que novamente se debruçar, novamente aprofundar e tomar cuidado com essas colocações que têm aparecido, seja da Procuradoria, Auditoria Interna, etc., que não entenderam ainda o aspecto inicial de para onde se encaminha, né, o Plano Anual de Contratações. Então, isso é só para lembrar e agradecer novamente o tempo de vocês. Obrigado e boa tarde a todos.